porque o buffeting foi um assunto que interessou bastante logo que eu comecei a trabalhar, especialmente o que a gente vai tratar aqui do buffeting transônico, e era uma área que eu tinha pouco conhecimento, que era a área da aerodinâmica transônica, né? E aí eu decidi pegar um tema que era um desafio para mim, exatamente tratar de aerodinâmica transônica, para aprender bastante, e realmente o trabalho na área de buffeting foi bem interessante, né? Então, para você que nunca ouviu falar de buffeting, pode se preparar aí que o assunto é bem vasto, e ele tem uma ligação também com um pouco de cargas e estruturas, tá? Então eu vou passar aqui hoje uma visão do fenômeno aerodinâmico que causa o buffet, tá? Então a gente vai tratar hoje do que é o buffet. Então primeiro vocês vão entender o que é o buffet, tá? E a partir daí quais são os efeitos do buffet na aeronave, quais são as considerações que você deve ter no projeto da aeronave, quais análises são feitas ultimamente pela indústria, né, para você prever o buffeting, né, e depois para ver as consequências, uma vez que o buffeting possa existir na aeronave, né, e como evitar o buffeting, né. Então vamos começar tratando do o que é o buffeting, tá? E eu aqui no bom português, tá, eu vou falar buffet e buffeting, mas se vocês ouvirem os termos em inglês, eles falam algo mais tipo buffering. Tá, então, de vez em quando eu tinha um pouco de dificuldade quando eu comecei a tratar do assunto e eu ouvi alguém falando buffering, mas é buffering que eles falam. Eles têm um outro termo que é o buffet, tá, que é sem o ing. Então a gente tem que diferenciar bem isso aí, porque esse buffet aqui, ele é a excitação da estrutura devido ao escoamento descolado ou a oscilação da onda de choque, tá? Então isso aqui que é o buffet, isso aqui é a estrutura ser excitado, ou seja, esse buffet, na verdade, ele é o que vai causar a estrutura vibrar. Então vamos dar uma olhada aqui, um primeiro vídeo de um perfil aumentando o ângulo de ataque, né? E o que acontece quando a gente tem um aumento desse ângulo de ataque do perfil? Eventualmente ele vai ter um descolamento, ó, igual acabou de acontecer agora, ó. Esse descolamento que aconteceu, você consegue ver que o escoamento está oscilando. Então essa oscilação é o que a gente vai chamar de buffet. Tá? Não o buffeting. O buffeting é a resposta da estrutura. E o buffet é a oscilação do próprio escoamento. Então, isso que você está vendo acontecendo aqui, ó, agora que o perfil estolou, que a separação aconteceu, depois que ele passou do série máximo, isso é o que a gente vai chamar de buffet. Tá? E aí, mais um outro exemplo de buffet, né? A gente viu um perfil. Vamos dar uma olhada agora numa asa estolando, né? E o que acontece quando a gente ocorre a separação, né? Esse vídeo aí que estava na abertura da live hoje, né? Acontece que você está vendo as lãzinhas, esses que a gente chama de tufos, né? Utilizados para visualização aerodinâmica, e elas começam a ficar bem perturbadas, né? Então, essa perturbação que acontece aí, ela é ocasionada pelo descolamento. Então, a gente vê que o descolamento, né? O que acontece, na verdade, no descolamento, que a gente começa a ter um fluxo reverso. O escoamento ele realmente vem na direção contrária. O avião está voando para um lado e o escoamento passa a vir do outro, tá? Então vem de um lado, passa para o outro, e aí esse escoamento reverso que acontece ali, a princípio, dentro da camada limite, depois de uma maneira maior, à medida que o descolamento vai ficando maior, vai se propagando, né? Ele faz com que ocorra essa vibração do escoamento. E é essa vibração que a gente vai chamar de buffet, e é essa vibração que vai bater numa outra estrutura, ou, no caso, poderia vibrar até a própria asa e vai gerar o fenômeno que a gente vai chamar de buffeting. E o buffeting, a gente vai dar uma olhada agora. O buffeting, ele vai ser tratado como a resposta da estrutura ao buffet. Então, o buffet, que é aquela excitação aerodinâmica, e o buffet vai ser exatamente a estrutura vibrando devido a essa excitação, tá? Então, é importante a gente tratar essa primeira definição para vocês entenderem que tem buffet e buffeting. Você já entendeu que um é a causa e o outro é a consequência. E também é importante a gente entender que o que a gente está falando de buffeting não é flutter, tá? No flutter há um acoplamento, tá? Uma alimentação positiva entre a deformação da estrutura e a aerodinâmica. Então, quando a estrutura deforma, ela muda a aerodinâmica, e essa aerodinâmica ela gera forças que fazem com que ela mude a estrutura. Então, a estrutura e a aerodinâmica estão muito ligadas no flutter e leva ao fenômeno
da oscilação, tá? Aqui no buffet, o que a gente tem é que a estrutura ela é como se fosse passiva. Ela não está realimentando a aerodinâmica do escoamento, ela só está recebendo a informação do escoamento, essa vibração do buffet, e vibrando e reagindo a essa vibração, né? Então, o buffet não é flutter, é apenas uma vibração. Normalmente essa vibração acontece na frequência natural do corpo ali. Então, cada corpo ali, asas tem frequências variadas, mas ela vibra próximo ali da sua frequência natural, como se você batesse um martelo na asa ali, ela vai ter uma tendência ali de vibrar na sua frequência natural, e é algo parecido que a gente vê com o buffeting, tá? Então, uma aeronave que a gente colocou aí nas chamadas, e nós vamos dar uma olhada aqui hoje, é o F-18, né? O F-18, ele possui esses mecanismos de gerar vórtice para possibilitar voo em altíssimo ângulo de ataque. Então, o que acontece? Quando você chega no alto ângulo de ataque, a gente já viu o perfilzinho, a gente já viu a asa, o que acontece? O escoamento ele descola. Então, no caso do F-18, é um perfil com bordo de ataque bem fino, que é uma aeronave supersônica. É claro que ele pode defletir o bordo de ataque, né, os slats dele ou flaps de bordo de ataque, para melhorar a característica, mas eventualmente a asa ela descola. E como o F-18 é uma aeronave de combate e quer ter uma manobrabilidade muito alta, seria muito interessante ele conseguir voar mesmo com a asa descolada. E como que ele gera sustentação depois que o escoamento não consegue mais contornar a asa, que é isso que a gente chama de descolamento, né? Ele gera essa sustentação com esses vórtices. Então, ele tem essa forma aqui, que a gente chamaria de vortilon, tá? Que são superfícies ou placas planas ali, muito bonitas, inclusive. Eu acho o F-18 uma aeronave bem bonita e bem interessante. E esses vórtices que a gente está vendo sendo gerados aqui, eles geram sustentação. E eles fazem com que a asa não tenha um descolamento severo, que teria se não tivesse a geração desses vórtices, tá? O que acontece, na verdade, com o F-18 é que, devido à presença desses vórtices, né, que foram muito benéficos para gerar sustentação, e assim ele pode fazer manobras com alto ângulo de ataque, puxar bastante fator de carga, né, um diferencial para essa aeronave, né? Esses vórtices eles começaram a bater nas empenagens verticais, que são duplas, né? E aí, quando esses vórtices batem na empenagem vertical, eles fazem com que a empenagem vertical vibre, que é o fenômeno do buffet. Então a NASA começou a estudar esse fenômeno e tem uma série de estudos muito profundos sobre o buffet da empenagem vertical do F-18, e são esses vídeos que a gente está vendo, o F-18 aí com a pintura da NASA, e eles colocaram essa fumaça para visualizar. E agora, ó, preste atenção na empenagem vertical vibrando. Ó. Olha como é que ela vibra. Então essa vibração está sendo causada exatamente pelos vórtices que estão sendo gerados ali nos vortilons, para manobras em alto ângulo de ataque, tá? Então vamos dar mais uma olhada aqui. A gente tem um outro vídeo também dessa pesquisa da NASA, que foi uma pesquisa intitulada Voo em Alto Ângulo de Ataque, ou seja, o voo em baixíssima velocidade ou alta manobrabilidade, né? Olha como que a vertical ela está balançando mecanicamente, e os tufos, né? A aeronave está cheia de tufos quando a aeronave está em alto ângulo de ataque. E aqui agora a gente vê uma imagem do túnel de vento do F-18, né? E a gente vê essa visualização com fumaça e o laser sendo possível acompanhar ali, mais uma vez, a formação dos vórtices e esses vórtices batendo na empenagem vertical, tá? Então, esses são alguns vídeos que você pode encontrar no YouTube. Quem quiser depois dar uma olhada, é bem interessante a maneira que eles foram resolver esse problema do buffeting na empenagem vertical. Então, alguém já perguntou como é que resolve. Eles começaram a colocar atuadores na empenagem vertical para contrapor essa vibração, tá? Então, não foi uma solução aerodinâmica, tá? Foi uma solução realmente mecânica de mexer na empenagem vertical. E essa vibração, né, um dos impactos que a gente vai tratar, é que quando você tem uma estrutura metálica vibrando tanto assim, o que acontece é que você vai ter uma redução da vida em fadiga, né? A fadiga do metal ela vai ser muito mais curta devido à vibração, né? Então, dado essa primeira introdução, e agora que vocês já sabem o que é buffeting e como que ele está acontecendo na aeronave, a gente vai ter algumas condições que a gente vai tratar de buffeting, tá? Então, a gente vai ter o regime subsônico. Então, esse caso do F-18 é o caso de um regime subsônico, é o caso de baixa velocidade, tá? E a gente vai ter o regime transônico, tá? Usualmente, no regime subsônico, o que a gente tem é a asa descolando
ou os vórtices, no caso do F-18, descolando, e eles vão e batem nas empenagens, podendo ser empenagem vertical, ou no caso de aeronaves comerciais e aeronaves convencionais, a empenagem horizontal, a empenagem de baixo. Tá? E isso aí causa uma vibração muito grande na empenagem. Tá? Então esse é o buffet no regime subsônico mais típico que tem. A gente também vai ter no regime subsônico buffeting devido ao descolamento da asa, que acontece desde as aeronaves pequenininhas, tá? Até aeronaves maiores, no caso de algumas aeronaves flapeadas, a gente vai tratar um pouco disso. Tá? A gente vai ter o buffeting também no regime transônico e normalmente ele vai estar associado à separação por onda de choque na asa. Tá? Então, normalmente a gente tem uma separação na asa devido a uma presença de onda de choque. E aí, essa onda de choque ela causa o descolamento da mesma maneira que a gente viu no perfil subsônico. A diferença é que é causada pela onda de choque. A gente vai dar uma olhada nisso, nesse fenômeno aqui. E essa vibração, essa separação, ela causa uma vibração na própria asa. Então, no caso transônico, normalmente a gente não tem uma esteira da asa batendo na empenagem. Normalmente isso não acontece porque os ângulos de ataque são baixos. Tá? Então, geometricamente, a esteira não bate na empenagem normalmente. Então, a asa ela excita ela mesma, ela descola e ela vibra devido ao próprio descolamento. Tá? Então, a gente vê aqui uma imagem, né, de uma asa com visualização de óleo no túnel de vento, e seria mais ou menos uma condição aqui de buffet severo, tá? Então a gente também vai começar a classificar o buffet aqui. Então imagina que tem uma vibração levinha, a gente vai chamar isso de buffet 7, e uma vibração muito forte, a gente vai chamar de buffet deterrente. E aí tem classificações para o nível de vibração, tá? Então uma vez que a gente tem esse tipo de descolamento que a gente está vendo nessa asa do túnel de vento, esse tipo de descolamento vai poder induzir um buffeting na própria asa, e a própria asa vai vibrar devido ao seu próprio descolamento. Tá? Tem um trabalho da ONERA, que é uma instituição francesa, eu diria assim, a NASA francesa, né, que é um estudo de buffeting causado pela asa, a asa transônica, utilizando o CFD. Né? Então, algumas perguntas que já vieram aí foi do Gabriel de Oliveira, né? Mandou aí sobre as limitações. A gente vai falar um pouco aqui, mas o pessoal está usando sim CFD para prever buffeting. Inclusive, eu vou falar do CFD de alta resolução e também do CFD de média resolução, que também tem a capacidade sim de capturar o buffeting. Tá? A gente veio falando aqui de buffeting de asa, né? Buffeting da asa impactando na empenagem, mas existe um outro fenômeno que pode acontecer também. É o buffeting em perfis, tá? Então, esse fenômeno, normalmente, ele não é observado em asas transônicas, porque asas transônicas normalmente são enflechadas. E quando a gente enflecha uma asa, o que acontece é que o escoamento ele não se comporta de uma maneira bidimensional mais. E aí não há uma organização no escoamento para que simplesmente o efeito bidimensional cause a vibração. Tá? Mas em perfis, o que acontece é que pode acontecer essa simulação que a gente está vendo, tá? Que é uma simulação de CFD-less, que a onda de choque ela fica indo para frente e para trás. E isso causa uma vibração no perfil. Então, esse fenômeno de buffet originado pelo próprio perfil também pode acontecer, mas esse efeito ele não é muito forte na asa. Então, a gente entende que isso aqui acontece no perfil sim, mas para fins práticos, ele não é tão relevante assim para uma asa, porque as asas transônicas normalmente são enflechadas. Mas é importante a gente saber que existe esse fenômeno. Tá? Sobre a quantificação, e eu acho que alguém perguntou aí, foi o Gustavo Cefialho, né? Gustavo, ele perguntou que a quantificação ela é qualitativa, né? Ela não é uma quantitação muito numérica, tá? A gente até tem parâmetros numéricos, tá? Então, a gente tem um parâmetro que o buffet onset, que é o começo da vibração, ele vai ser dado por uma vibração, uma aceleração de mais ou menos 0,08 G, tá? Então, esse é o valor típico, tá? Que a gente utilizaria para considerar como sendo buffeting, mas durante um ensaio em voo, é colocado um acelerômetro na cadeira do piloto, então o ponto de medição vai ser a cadeira do piloto e o piloto também vai julgar se aquela vibração ela iniciou. Então existe sim um julgamento subjetivo, mas durante os ensaios em voos também existe um acelerômetro.
A grande dificuldade é que esse acelerômetro tem vários jeitos de filtrar ele, tá? No domínio da frequência, etc e tal, mas ainda assim existe uma certa subjetividade mesmo no acelerômetro. Então, essa vibração, apesar de estar bem definida, mais ou menos 0,08, eu vou concordar com você, Gustavo, que é um pouco subjetivo sim o que é o Buffett 1.7. Tá? Mas o que é o Buffett deterrente aí já é menos subjetivo. Tá? O Buffett deterrente é a condição que a aeronave está vibrando tanto que o piloto não consegue nem ler os instrumentos. Então essa vai ser a definição de Buffett deterrente. Então você já imagina assim, que a gente já começa a ter impactos possivelmente estruturais da aeronave numa condição dessa, né? Do nível de vibração tão grande e as acelerações tão severas na aeronave. Tá? Então vamos entender que o Buffett 1.7 é o começo da vibração. Né? Se a gente fosse traduzir a palavra Buffett, talvez a melhor tradução para ela fosse vibração. Tá? E é um termo em inglês, a gente continua utilizando ele em inglês, e o 1.7 vai ser exatamente o início da vibração e vai ser dado aí nominalmente por uma variação de aceleração de mais ou menos 0,08 G, mas no fim tá 0,08 G na cadeira do piloto, tá? Então o critério sim está na cadeira do piloto, e se a empenagem lá atrás está vibrando e ela está muito longe do piloto, o 1.7 vai demorar sim para acontecer, porque vai ter que propagar toda a vibração pela fuselagem, tá? Então também tem essas questões de como que é definido, e é definido hoje na posição da cadeira do piloto, tá? O Buffett ele já vem sendo estudado há muito tempo, tá? Então quem conhece essa aeronave aí, né? Uma famosíssima aeronave da Segunda Guerra Mundial, um P-51. A aeronave começou a utilizar perfis laminares em busca da alta velocidade, né? E um ícone aí da Segunda Guerra. E o P-51 ele começou a fazer diversos ensaios de Buffett, porque eles estavam atrás de alta velocidade, né? E por incrível que pareça, o P-51, essa aeronave que você está vendo aí, da década de 40, né? Com asa reta, né? Motores muito potentes, né? Mas sem nenhum enflechamento, ele foi ensaiado em voo até o número de Mach 0,8, ou seja, ele chegou em números de Mach que as aeronaves de transporte moderna hoje estão voando, tá? Obviamente ele não conseguia manter esse Mach em voo nivelado, tá? Essas velocidades, elas eram atingidas em mergulho, tá? E durante esses ensaios, eles começaram a caracterizar o Buffett 1.7, tá? Então, eles mesmo nessa fase, eles fizeram inclusive a correlação, tá? Da vibração, e eles estavam medindo a vibração, tá? Com o piloto julgando o início do Buffett. E o que a gente vê nesse gráfico é um gráfico de caracterização de Buffett 1.7 que é utilizado, tá? Então, esse gráfico, ele diz qual que é o CL, o coeficiente de sustentação máximo que você pode voar até ocorrer a separação transônica. E a gente vai entender aqui, vai ter o Buffett subsônico, que eu já vou falar dele, relacionado ao stall, também separação, e vai ter o Buffett transônico. Eu falei que o Buffett, ele pode ser, a melhor palavra seria, a tradução dele seria vibração, mas uma outra palavra que a gente poderia associar mais ao Buffett, do que ao Buffett, seria stall. Então, o Buffett transônico, quando a gente está falando aqui, ele é como se fosse o stall transônico. Tá? E aí, nesse stall transônico, o que a gente está vendo nessa curva? É como se fosse uma curva de CL máximo por Mach. É um CL máximo operacional. Por quê? Porque a partir dali a aeronave começa a vibrar bastante. Tá? Então, desde a década de 40 e 50, já começaram os estudos de Buffett, tá? E é muito interessante ver o P-51 voando aí até Mach 0,8. Tá? Então, essa curva aqui é a curva que a gente vai chamar da curva do Buffett 1.7, que é utilizada pelas aeronaves. Tá? Vou falar um pouco dos efeitos nas aeronaves, né? E como eu já havia dizendo aqui, né, o Buffett ele acontece em diversos regimes. E quando você tem uma aeronave de aeroclube ali e ela está se aproximando do stall, né, a gente vai ter que esse stall vem acontecendo, e aí ocorre a separação, e a separação, mesmo sem bater na empenagem, ela gera a vibração. Isso também é um Buffett, tá? E esse Buffett, inclusive, ele é utilizado como um aviso para que você está próximo a estolar, né? Então, é muito interessante isso também, que esse Buffett, inclusive, em vários documentos de certificação de aeronaves, ele é tratado, tá? O Buffett aparece lá várias vezes, e se a aeronave tem um Buffett para indicar que ela está estolando, isso é um bom comportamento. Então, é um aviso de stall. O Buffett é como se fosse um stall natural. Tá? A gente falou do F-18, de toda a pesquisa que foi feita com o F-18, e uma outra pesquisa que foi feita é essa aqui impressionante. Eles pegaram o F-18,
real, escala 1:1, e colocaram no túnel de vento com alto ângulo de ataque para estudar o Buffett, tá? Então isso aqui é lá no túnel de vento nos Estados Unidos, NASA Ames. Isso aqui é um F-18, escala cheia. Você está vendo aí os seres humanos aí embaixo, né, próximo da aeronave, e foi feito esse ensaio em túnel para estudar esse efeito, tá? A gente fala em aeronaves militares porque as aeronaves militares são bem diferentes das civis, tá? As aeronaves militares, elas não necessariamente precisam seguir as mesmas regras, tá? Inclusive elas não seguem, elas têm as próprias regras, mas elas podem operar com Buffett, não tem problema. É uma operação militar, e eles podem fazer da maneira que for mais benéfico para o exercício militar, e questões como segurança e conforto, elas são mais degradadas quando a gente compara com a aviação civil. Então o F-18 ele pode operar por longos tempos ocorrendo um buffeting na empenagem vertical dele. Tanto é que a NASA estava tão interessada aí em reduzir os efeitos do buffeting, porque eles estavam tendo problemas na vida em fadiga da empenagem vertical, que vibrava bastante, né? Mas em aeronaves civis não é bem assim. Em aeronaves civis a gente tem um requisito que ela não deve operar sobre buffeting continuamente, tá? E quando a gente está falando desse buffeting, é o buffeting onset, tá? É o começo do buffeting. E aí, como ela não deve operar continuamente, ela pode chegar no buffeting durante a operação, não tem problema, mas ela não pode voar no voo de cruzeiro ali com o buffeting o tempo todo. Então, normalmente, você se deixa uma margem para o buffeting. Por quê? Para você poder fazer, por exemplo, uma curva, e quando você faz uma curva, você puxa fator de carga e aumenta o CL da aeronave. E você precisa ter uma margem para você não estolar, né, transsonicamente falando ali, e começar a gerar vibração. Essa margem, normalmente, ela é de 1.3 G. Tá? O que equivale a uma curva de 40 graus, mas a gente também poderia interpretar essa margem como sendo uma margem para rajadas, que pode acontecer. Então a aeronave está passando uma região turbulenta, ela toma uma rajada e não é para ela ficar entrando em buffeting continuamente. Então aeronaves civis, elas seguem esse critério. Essa margem de 1.3, ela não é um requisito, ela é um procedimento operacional e nem todo mundo opera com a margem de 1.3 G. Tá? Então normalmente aeronaves comerciais operam com 1.3 G. Aeronaves executivas muitas vezes podem operar, inclusive, sem margem, próximo de 1 G apenas. Tá? Então, isso aqui é apenas a margem 1.3, ela é um critério operacional, que cada um escolhe, sendo 1.3 o valor normal, e aeronaves executivas não necessariamente operam com essa margem. Né? Vamos pegar como exemplo aqui uma aeronave trimotor, né? Hoje em dia sendo utilizada bastante para carga, né? O MD-11, né? Essa aeronave bonita aqui decolando, né? E a gente tem uma divulgação de um artigo do MD-11 com a sua curva de Buffett medida em voo e feita por alguns métodos, tá? Eu li aqui brevemente que alguém falou do método CMCL, né? O método CMCL, inclusive, para identificar o Buffett, foi o meu tema de mestrado, tá? Então foi exatamente isso que eu tratei. A gente vê alguns outros métodos aqui, como quebra de CL, quebra de CM, extrapolação do momento, variação na pressão do bordo de fuga. Tudo isso que a gente está vendo, as pessoas estão tentando correlacionar o efeito aerodinâmico com a vibração na aeronave. Então é um método quase semi-empírico e quase que indireto, que você está pegando o fenômeno aerodinâmico e já tentando ver a resposta dele na vibração da estrutura da aeronave. Aqui a gente vê que a correlação não foi muito boa, tá? Eles atribuíram essa falta de correlação à parte de torção geométrica da aeronave, tá? Nesse artigo, tá? E a gente tem que entender uma coisa, quando a gente está falando de aeronaves civis e a gente está vendo que elas podem ser limitadas pelo Buffett, porque elas normalmente vão seguir a uma margem de 1.3 G, né? A gente tem que entender que quando a aeronave está cruzando, o peso é igual à sustentação. Basicamente um voo cruzeiro típico, né? Sustentação vai ser dada pela fórmula mais básica aí, que vai ser 1 meio de ρ, que é a densidade do ar, velocidade ao quadrado, S, área da asa e o CL. Se a gente isola o CL aqui, a gente vai ter que, se o peso aumenta, meu CL aumenta. Então, se o meu peso aumenta, isso quer dizer que eu vou estar mais próximo do limite de Buffett, porque eu tenho um CL fixo para Buffett, eu aumento o peso, meu CL aumenta. Se a minha densidade cai, o meu CL aumenta. E quando que a densidade cai? Quando a aeronave sobe. Então, dependendo do limite de Buffett, pode ser que não seja possível subir muito, porque a densidade começa a cair, e aí o seu CL começa a subir, e você pode se aproximar do limite de Buffett. Então, você pode ter uma limitação de peso e uma limitação de altitude. A velocidade, aqui no caso,
Se a velocidade aumenta, o meu CL cai. Porém, em contrapartida, a gente vai ter o efeito também de que, se a velocidade aumenta, o meu número de Mach também aumenta. E aí o meu buffeting transônico, ele piora. Por quê? Porque ele está relacionado ao Mach. Então, lembra lá da curva que a gente acabou de ver? Quanto mais alto o Mach, mais próximo da velocidade do som, mais forte as ondas de choque ficam e menor o valor de CL que eu posso voar. E isso vai ter um impacto muito grande na performance de aeronaves que voam transsonicamente, né? Então a gente vai ter que, se você aumenta a altitude, a densidade diminui e com isso o seu CL aumenta, você fica mais próximo da fronteira de buffet. Você pode ter uma limitação de altitude, a aeronave não pode subir na altitude que gostaria devido ao limite de buffet, e isso é muito comum. Limitações de peso também, porque você aumenta o peso, você também aumenta o CL, tá? Se a velocidade cai, o Mach cai, o CL aumenta, tá? Então, esse seria um caso de velocidade baixa, né? Queria para o outro lado, né? Mas o caso de aumentar a velocidade, você tem um aumento de Mach, e esse é o efeito predominante, tá? Se você tem um aumento de Mach, o seu CL de buffeting, ele diminui. Ele vai seguir nessa curva de buffet aqui, e aí com o Mach mais alto, você vai ter uma margem para operação menor, tá? Então, esse buffet, ele é um impacto diário na operação de aeronaves transônicas. Então, principalmente quem voa aeronave executiva e quem conhece as aeronaves executivas, elas podem ter limitações severíssimas por causa de buffeting, e isso pode realmente levar a um projeto totalmente diferente, graças ao buffeting, e a gente vai falar mais disso adiante. Eu coloquei aqui o U-2, né? O U-2, né? Uma aeronave aí que voou pela primeira vez em 1955, está em operação até hoje, tá? Então, uma aeronave espiã americana, né? Ela cruzava em altíssima altitude para não ser abatida pelos mísseis russos, tá? Na época da Guerra Fria. É praticamente um planador com motores a jatos, e por cruzar numa altitude dessa, uma aeronave comercial está cruzando ali, normalmente em 36 mil pés. Os jatos executivos que voam mais alto é da faixa de 45 mil, tá? Então, o U-2 estava voando a 70 mil pés, então é realmente muito alto. E devido a essa altitude, o que acontece? A gente falou que a densidade do ar diminui, tá? Tem outros fenômenos que acontecem também com a altitude, tá? A velocidade do som, ela também diminui. E aí você começa a ficar mais próximo da velocidade do som, tá? E aí, próximo da velocidade do som, o número de Mach aumenta. Então, o que acontece? A gente vai ter que, à medida que você sobe de altitude, o seu limite de velocidade máximo começa a diminuir. Limite de velocidade máximo como se fosse em km por hora ou em nós, tá? Você começa a ter uma restrição de envelope. E, por outro lado, o seu stall subsônico também começa a aumentar a velocidade que você vai estolar, devido à densidade do ar que também caiu, tá? Então, você tem dois efeitos. A velocidade diminuindo, porque a velocidade do som diminuiu, tá? E você ficou mais próximo da velocidade do som, e aí o seu buffeting transônico fica mais próximo. E o outro é porque sua velocidade aumentou, porque a densidade caiu, você pode estar próximo do stall subsônico. E aí tem um ponto que a gente chama de coffin corner, que era onde o U-2 operava. Então ele operava praticamente sem margem para o stall subsônico e para o stall transônico. Ele operava exatamente aqui nesse ponto. Isso aqui ainda é uma realidade para outras aeronaves, né? Aeronaves transônicas convencionais. É claro que não nada tão extremo quanto o U-2, que voava aí a 70 mil pés, mas ainda é algo que tem que ser considerado no projeto, tá? O buffeting muitas vezes influencia projetos de aeronaves, e mesmo aeronaves tão modernas quanto essa aqui, que é o 787, essas latinhas que você está vendo aqui, provavelmente são para melhorar características de buffeting, tá? Eu digo provavelmente por quê? Porque são latinhas bem baixinhas e posicionadas numa posição aí que pode estar ligada à onda de choque, tá? Mais uma vez aqui, latinhas, essa aqui já dá para dizer quase com certeza, tá? Porque elas já estão mais para trás, então provavelmente é no 737, e são essas latinhas, esses geradores de vórtice, né? A gente chama de latinha, né? Eles estão aqui para transferir um pouco da velocidade do ar que está fora da camada limite, que está com maior velocidade, para próximo da camada limite, para aumentar a velocidade próximo da superfície da asa e evitar um descolamento por onda de choque, que é o que causa buffeting. Então, tem maneiras de você melhorar a característica da sua aeronave com buffeting, né? A gente falou um pouco de buffeting transônico. Muitas aeronaves possuem flaps que vibram muito no pouso. E isso também é um problema, tanto para fadiga quanto para conforto de passageiro. E mais uma vez, né, a solução para esse problema pode ser esse tipo de
gerador de vórtice que está colocado aqui ao longo de todo o flap do 777, tá? Então, esse tipo de gerador de vórtice vai fazer com que esse flap, bastante defletido e provavelmente descolado, ele recolhe, vai trazer um ganho de aumento de sustentação, mas também vai resolver um problema de buffeting subsônico, tá? Mais uma característica das aeronaves devido ao buffeting pode ser o posicionamento da empenagem, né? Então a gente vê, por exemplo, essa empenagem horizontal aqui, ela tem um grande diedro, né? E por que ela teria esse diedro? Vão ser dois motivos. O primeiro é para ficar fora da esteira do motor, então ele está tentando subir um pouco mais essa empenagem horizontal, de tal maneira que quando a aeronave estiver com ângulo de ataque, a esteira do motor não incida na empenagem horizontal, tá? E um outro motivo seria a própria esteira da asa também batendo na empenagem horizontal, que também pode causar buffeting na empenagem horizontal e com isso problemas de fadiga, né? Então, se você tiver essa empenagem horizontal vibrando, a vibração dela ao longo de toda a aeronave não vai ser tão grande, porque ela vai estar lá na cauda da empenagem, né? Mas, por outro lado, você vai ter problemas de vida em fadiga. Aeronaves a hélice, a gente vai ter a questão do jato do motor, e aqui no caso não é um jato, né? Só o vento do motor de hélice, ela fica pior ainda, tá? Então, é muito comum aeronaves a hélice você ter a solução de cauda em T, para que a sua empenagem horizontal não fique também recebendo aquele ar que vem oscilando da própria hélice e vai causar vibração na empenagem, se a empenagem estiver sujeita à esteira da hélice. Então, isso também seria uma alteração do projeto devido ao buffeting. Nesse caso, não é um buffeting não necessariamente por descolamento, mas é um buffeting que está sendo causado pela própria vibração do escoamento que passa na hélice, né? Algumas aeronaves, que veja esse aqui é o Saab 2000, tá? Então o Saab 2000, ele, por ter uma cauda baixa, olha o tamanho do diedro que eles tiveram que colocar na empenagem horizontal, um diedro gigantesco, realmente para livrar essa empenagem horizontal, ou tentar tirar bastante a empenagem horizontal do fluxo da hélice que está na asa, né? Bom, algumas considerações do projeto, né? A gente já falou um pouco que o buffet ele vai afetar as características, podendo limitar altitude, peso e velocidade em termos de velocidade relacionada à velocidade do som, tá? Em termos de Mach, né? Então, algumas aeronaves, principalmente aeronaves executivas, que cruzam muito alto, tá? As aeronaves executivas, o que os clientes de uma aeronave executiva querem? Eles querem voar muito alto, porque eles não ficam sujeitos a nenhum tipo de tráfego aéreo. Então, quem está cruzando 45 mil? Ninguém, só os executivos. E a 36 mil? Todo mundo, todas as aeronaves comerciais. Então, ninguém quer cruzar a 36 mil pés. Isso pode gerar conflito de tráfego. Cruzar a 45 mil pés vai ser muito mais confortável e, por isso, eles querem decolar cheios de combustível e toda a bagagem e subir direto para 45 mil pés. E o que vai acontecer? Ele vai chegar lá em cima, no topo da subida, muito pesado. E ele vai querer acelerar. E o número de Mach vai ser alto, o peso vai ser alto e a altitude vai ser alta. Ou seja, todas as três características que levam para uma condição que ele vai estar próximo do limite de buffeting. Então, aeronaves executivas estão realmente sujeitas, o que não quer dizer que não aconteça com aeronaves comerciais. Também acontece e também são limitadas por buffeting, tá? Normalmente em altitudes, inclusive, menores, tá? Então, o buffeting ele pode, inclusive, definir o tamanho da asa de uma aeronave. É muito comum que isso aconteça, tá? Então, o buffeting ele pode ser esse motivo. A gente tem uma dúvida, né? E eu não sei responder para você, né? Qual seria o melhor projeto de uma asa, né? Seria considerando já geradores de vórtice, porque você pode sim melhorar o buffeting com geradores de vórtice, como você viu ali em duas aeronaves da Boeing, no 787 e no 737, né? Eu estou falando do buffet transônico, mas também no 777, lá no flap do 777. Você poderia projetar uma asa menor e considerar que você vai melhorar a característica de buffet, não vai ter limitação de altitude, né, de teto operacional dessa aeronave, nem de Mach, nem de peso, né, com a presença desses vórtices, né, geradores de vórtices, né. Mais uma coisa para projeto, importante, a gente já falou, é livrar a empenagem da asa, né? E para isso existem alguns hábitos, tá? Nos livros de projeto conceitual, tá? Esse aqui é um livro, se vocês conseguem online, esse livro é um livro de uma universidade aqui da Alemanha, depois eu posso colocar o link ali, talvez, nos stories de divulgação dessa live, tá? E ele fala para você posicionar a empenagem horizontal a uma certa posição em termos de altura e distância da asa para evitar que a empenagem
fique na esteira da asa, né? Qual que é o problema da empenagem ficar na esteira da asa? Primeiro, ela vai ficar sujeita à vibração e ao buffeting, e também pode ocorrer perda de pressão dinâmica, ou seja, o ar que passou na asa, ele desacelera, porque ele passou na asa e isso tem uma perda de velocidade pela presença do corpo. Essa perda de velocidade, se esse escoamento incidir na empenagem horizontal, ela vai ter menos velocidade esse escoamento. E com menos velocidade na empenagem horizontal, você tem menos força na empenagem horizontal, que é quem te dá estabilidade. Então, se você tem perda de pressão dinâmica na empenagem horizontal, você tem perda de estabilidade. Então, também parece uma boa ideia tirar a empenagem horizontal da esteira para evitar dessa perda. Mas muitas aeronaves operam sim com a empenagem horizontal na esteira da asa e é possível de se fazer isso sim, tá? Mas existem ábacos para você evitar esse tipo de característica. Beber uma água. Bom, sobre análise, né? A gente já falou aqui dos estudos conceituais, né? Normalmente ábacos, métodos semi-empíricos, então existem métodos sim para prever buffeting, tá? Principalmente baseado em histórico de outras aeronaves, tá? Um pouco mais para frente, você passa a utilizar CFD. Então já é possível utilizar CFD e alguns métodos mais simples e métodos de altas velocidades, tá? De alta fidelidade, tá? Os métodos de alta fidelidade, como esse que eu estou mostrando, eles vão ser normalmente, você pode tentar utilizar RANS, tá? Que é uma média no tempo, tá? Mas métodos bem mais fiéis à realidade seriam métodos não estacionários, tá? Métodos que resolvem ao longo do tempo, como o LESS ou mesmo o DNS, só que são métodos computacionalmente muito caros de resolver. Então, hoje em dia, mesmo com o RANS, é possível ter sim uma boa solução para o buffeting, mas você não vai conseguir diretamente capturar a vibração, você vai conseguir identificar quando que ela vai acontecer, tá? Então, a gente vê um resultado aqui de uma ferramenta conhecida como BLWF. Esse é um CFD de média fidelidade. Tem um site aí, quem procurar, blwf.ru, tá? Tem esse software, ele é aberto para universidades, tá? E eles conseguem capturar, a partir das características dos coeficientes que eu vou mostrar, quando que está acontecendo a separação. Então, identificar o início do buffeting 7 nada mais é do que identificar o início da separação aerodinâmica, tá? Você pode fazer isso a partir de distribuição de pressão de perfil ou mesmo a partir de variação do comportamento na sua curva de sustentação, tá? O método mais comum é a utilização de dados de túnel de vento na fase já de detalhamento. Então, você pode utilizar uma ferramenta de média fidelidade, depois um CFD para tentar prever o buffeting, mas ainda assim elas conseguem prever, mas o método mais fiel hoje em dia ainda é o túnel de vento. Foi o tema do meu mestrado, foi exatamente isso, né? E você faz isso como? A gente tem uma curva de CL, né, um coeficiente de sustentação aqui, em função do ângulo de ataque, e quando você vê que ocorre essa quebra aqui, tá? É uma curva de um CL transônico, tá? Essa quebra aqui, ela ocorreu porque ocorreu a separação. E aí nós vamos associar a separação ao buffeting. Então, esse vai ser o ponto, essa curva azul nada mais é do que a segunda derivada, né? A hora que tem a quebra. Esse vai ser o ponto que a gente vai considerar como sendo onde vai ocorrer o buffeting onset, né? Por fim, tinha uma pergunta, né, lá da equipe Mandacaru, como evitar, né? Primeiro, o buffeting onset da asa ele vai acontecer, porque a asa ela vai separar em algum momento, tá? Então, o que você tem que fazer, seja ele subsônico, lá no stall subsônico, quando a gente mostrou aquela aeronave de aeroclube lá, que ele também funciona como stall warning, né, como aviso de stall, ou seja, ele no transônico. Você tem que projetar a aeronave para a curva de buffeting onset não limitar o seu envelope operacional, você não ter restrição de altitude, de peso, né? E a área de asa vai ter que ser projetada para isso e um projeto transônico bem feito, para que as ondas de choque elas fiquem sob controle quando você precisa que elas estejam sob controle, né? Sobre as empenagens, vocês viram aqui vários casos do buffeting influenciando o posicionamento de empenagem. Então, isso sim, você pode posicionar a empenagem fora da esteira da asa, fora da esteira do motor, né? E evitar também questões de perda de pressão dinâmica e vibração em componentes, né? Então, com isso, eu termino aqui a explicação sobre buffeting. Eu diria até que não é o assunto que chama mais atenção, mas eu gostei que bastante gente participou e teve interesse, e eu tenho certeza que foi bem produtivo vocês terem essa outra visão, né? Eu tinha duas dúvidas anotadas. A primeira do CFD, eu acredito que eu já respondi. Sim, dá para fazer com o CFD. Eles estão capturando. Eu diria que a resolução
com métodos muito bem feitos e malhas muito bem geradas, a resolução, o CFD tem capturado muito bem. Tá? O túnel de vento ainda é a ferramenta mais fiel, tá? Mais fiel do que CFD, tem sido utilizado para fins de projeto final, tá? De detalhamento, mas o CFD ele pode ser utilizado sim. A outra dúvida do buffeting subjetivo, também acho que já explicamos. Alguém perguntou aqui como que funciona o gerador de vórtice. Eu acho que eu vim passando aqui, tá? O gerador de vórtice ele funciona da seguinte maneira. Ele é uma placa plana que ela descola com baixíssimo ângulo de ataque, tá? Mas normalmente ela é posicionada ali em torno de 20 graus de ângulo de ataque, então ela já iria descolar de qualquer maneira. Quando ela descola, o escoamento ele passa a dar uma volta nela, né? Então ele descola, gera uma baixa pressão, o escoamento está vindo de lá e ele começa a gerar aquela espiral que é o vórtice, né? O que esse vórtice faz? Esse vórtice ele mistura o escoamento que está de fora da camada limite, que está com mais velocidade, com o escoamento que está na camada limite. E a camada limite, né, quem tiver dúvida de camada limite, tem uma aula de camada limite lá no YouTube, está disponibilizada de graça, tá? Então assista essa aula e aí vocês vão entender muito melhor isso aí, né? Mas ele traz esse escoamento com maior velocidade para próximo da superfície na camada limite, aumentando a velocidade dentro da camada limite, tá? Então é dessa maneira que funciona o gerador de vórtice, né? E com isso, né, aumentando a velocidade próximo da camada limite, você vai ter aí sim um descolamento, né, do escoamento muito mais posterior, né? Você vai conseguir retardar esse descolamento, né? Obrigado pela participação aí, pessoal. Até mais.